Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um momento de partilha dos nossos estudos sobre a obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o livro Nosso Lar, que faz parte da coleção da Vida no Mundo Espiritual. É o primeiro livro da coleção. Antes então de iniciarmos a nossa leitura comentada desse dia, peço a vocês que não esqueçam de curtir esse vídeo, porque, como nós sabemos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante para nós e também espalhando para outras pessoas se nós curtimos. Então, auxilie para que essa bênção chegue o mais longe possível ao maior número de pessoas, para que nós possamos espalhar o bem dessas bênçãos que temos recebido aqui, meus queridos. E também compartilhe aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com aqueles que vocês sabem que gostam de assuntos espirituais, e vamos assim abençoando com as graças divinas que têm sido derramadas aqui sobre nossas vidas. Meus amados, vamos então começar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ver o capítulo 13, que tem o título No Gabinete do Ministro. Como vocês sabem, eu vou lendo aqui e posteriormente tecendo os comentários que vou intuindo e que vou sentindo sobre a leitura, ok? Então vamos lá. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas, e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados, mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Então, olha só, gente. André Luiz, ele reconhece aqui com muita humildade após esse trabalho, que vem sendo feito junto dele pelos amigos espirituais que o têm acompanhado, que ele não estava preparado para o trabalho. Ele tinha, sim, desejo no coração, ele recordava-se, sim, de quando ele foi médico na Terra, mas ele reconhecia que a sua ciência aqui não era aquilo que servia para o trabalho, porque ele dizia que, com muita humildade, que até mesmo os enfermeiros eram mais preparados do que ele, e que a ciência aqui partia da boa vontade, do amor, não é? E de outras técnicas que ele espiritualmente ainda não conhecia. Então, ele reconhecia, não é mesmo, que ele, por ora, ainda precisava de mais preparo. Prosseguindo então aqui a nossa leitura.
No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande experiência. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, quando vi que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempos e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou a vez. Olha só, gente, vou dar uma paradinha aqui na leitura só para comentar com vocês. Que interessante, não é mesmo? Todos os espíritos superiores, eles estão sempre trabalhando e servindo amorosamente. E Clarencio, esse querido ministro do auxílio, aqui da colônia Nosso Lar, é um dos espíritos muito amorosos, não é mesmo? Que receberam o nosso querido André Luiz quando ele veio do umbral. E aí ele está ali sempre trabalhando, ofertando o seu melhor para os irmãos, não é? E aí a técnica dele atender aqui as pessoas era de 2 a 2. 2 a 2 pessoas iam passando com ele para que aquilo que ele ia dizendo para um irmão servisse também para outro irmão. Como experiência, como troca, não é mesmo? Como partilha. Olha só que técnica interessante, não é? Os espíritos superiores, eles sempre têm uma forma amorosa e justa para o ensinamento. Vamos continuar então aqui para nós vermos o que aconteceu nesse atendimento do ministro Clarencio para com André Luiz. André Luiz continua nos falando. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades, e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo, em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservasse intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se absoluta quietação no conforto do lar? O Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair
sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior! Exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas. Palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, gente, vamos observar aqui com cautela e boa vontade. Essa irmã houvera deixado na terra 2 filhos a quem ela queria prestar auxílio. Justo o carinho dela como mãe, mas só que ali na colônia Nosso Lar, para que eles possam ter o mérito de visitar a família ou de serviços no encargo de, por exemplo, proteger os filhos, que seria o que essa irmã queria, teria que ter muitos bônus horas. Os bônus horas são aqueles méritos que esses espíritos da colônia Nosso Lar vão angariando conforme eles vão trabalhando. Conforme eles vão trabalhando e servindo aos irmãos que ali têm necessidade de auxílio, eles vão recebendo esses bônus horas, que são esses méritos, então, que eles vão angariando para que posteriormente possa ser usado, como, por exemplo, quando André Luiz for
voltar ao planeta Terra para visitar a sua família, ele terá suficientes bônus horas para isso. É um mérito que deve ser ganhado. Só que essa irmã aqui, como nós vimos aqui na leitura que nós fizemos, tudo quanto o ministro do auxílio, o Clarencio, ofereceu a ela para fazer, tudo ela punha defeito, nada ela queria. E ela estava ali, dentro da colônia, há 6 anos, e ela tinha só 304 bônus horas. Isso transformado em horas dia, gente, não é nada. Ela quase que não trabalhou em setor nenhum, porque num setor ela achava que o chefe era áspero, no outro setor ela achava que as pessoas eram de boca suja e que o ambiente era muito mal cheiroso, no outro ambiente ela achava que era muito difícil aturar os sofredores, no outro ambiente ela botava outra desculpa e assim ela foi indo. Então ela nunca angariou fundo suficiente de horas bônus para ter o mérito de visitar os filhos e para fazer o que ela queria, que era auxiliar os filhos. Mas como ela ia auxiliar os filhos se ela não sabia nem auxiliar os irmãos da colônia? Que é isso que o ministro Clarencio fala para ela aqui. Para que nós possamos voltar e servir aos que nós amamos aqui na Terra, nós precisamos aprender a auxiliar os nossos irmãos em dificuldade. Só que ela não queria. Ela queria ficar nos lugares de repouso, que foi para onde ela se recolheu, nem mesmo avisando o Clarencio. Ela simplesmente foi para lá, para os lugares de repouso. E, gente, vamos combinar, aqui na Terra também é assim, tem muita gente que é assim, não é? Que nada agrada, que nada satisfaz, que trabalho nenhum tá bom, que não para em lugar nenhum, que é rebelde, que é reclamão, que é resmungão, que nada tá bom. O ambiente não é bom, as pessoas com quem convive não são boas e não entende que tudo isso vai moldando o nosso caráter, porque quando nós temos um chefe difícil, nós estamos sendo moldados no nosso caráter. Quando nós temos colegas de trabalho difíceis, nós estamos sendo moldados no nosso caráter. E através da nossa boa vontade também nós podemos contribuir com esses colegas às vezes, que vão começar a observar a nossa reação de boa vontade, de gentileza e vão passar a mudar, não é? Então nós vamos estar colaborando também com esses ambientes e vamos estar sendo trabalhados no nosso caráter. Mas tem pessoas que tudo é ruim, gente. Às vezes o ambiente é maravilhoso e ainda acha ruim. Nada serve, nada tá bom, tudo é difícil. Não sabe ser moldado. Tem que mudar, tem que moldar, não é? Essa deficiência. Porque depois vai ter dificuldades em todo lugar chegar, não é? Então, o que acontecia com essa irmã aqui? Ela não queria nada, ela nunca assimilou nenhum trabalho que Clarencio gentilmente foi recolocando ela em cada lugar. Ele foi oportunizando ela vários e vários lugares, só que ela não quis em nenhum lugar ficar. Como é que ela ia poder servir aos filhos se ela não estava preparada? Ela não havia servido ali na colônia. Durante 6 anos, apenas 304 horas bônus. Era muito pouco, não é? Então, era impossível. Vamos ver aqui como continua esse diálogo. André Luiz nos diz, depois de pequena pausa, continuou. Ele está falando do ministro, não é? O ministro Clarencio. E aí o ministro Clarencio diz o seguinte: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos, a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível
se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. E aí, gente, um adendo aqui. André Luiz levantou-se hesitante porque lembra como é que ele estava? Ele estava sentindo saudades de ser médico, não é? Ele queria servir como médico na colônia. E aí, Lísias disse para ele: vai lá, meu amigo, fala com o ministro Clarencio. Ele vai interceder por você para que você possa trabalhar em favor de beneficiar os nossos irmãos aqui, servir. Mas Lísias não disse para ele que ele ia servir como médico. Só que ele estava indo lá falar com Clarencio querendo ser médico. Ele não queria servir em qualquer situação, ele queria ser médico. E daí, depois que ele escutou tudo que Clarencio conversou com essa irmã aqui, ele já ficou mais com a bola mais baixa. Não é? Porque às vezes, gente, a gente está com a nossa bola muito alta. E a gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola. Não é? Assimilar que a gente tem que servir. Servir é servir. Em qualquer área, em qualquer setor ali, ele seria servidor. Ele estava ali para aprender, ele não podia ser médico, porque o médico ele era na terra. Ali ele não tinha condições de ser médico. Ainda não, não é? E aí ele diz aqui: levantei-me hesitante para conversar. Por quê? Porque ele logo em seguida percebeu, não é? Que Clarencio tinha corrigido ali com boa vontade aquela irmã. Então, a gente tem que ter coerência. E era isso que ele estava tendo aqui. E o capítulo se encerra por aqui, com essa reflexão que nos deixa André Luiz. Ele levantou-se hesitante para conversar com Clarencio, porque ele percebeu que talvez os desejos dele ali estivessem muito acima daquilo que ele estava preparado. Porque, afinal de contas, ele queria servir, mas como médico. E aí, posteriormente, nós vamos ver em outro capítulo que ele, então, aceita outras tarefas ali dentro da colônia, e aí ele fica muito feliz em servir assim, com essas outras tarefas. Aprendendo, então, como servir, a partir da enfermagem, do atendimento generoso aos irmãos que estão ali. Com amor, com boa vontade, com dedicação, aprendendo com outros seres que já servem antes dele na colônia Nosso Lar. Então, meus queridos, por hoje, não é mesmo? Vamos encerrando a nossa leitura comentada aqui, o nosso estudo da obra de André Luiz. Os recordo que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui no canal Universo da Mulher o estudo do ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, nós temos o estudo da obra de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, sempre às 18h30 nas quintas-feiras. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos, a partir do momento do passe, a recepção dos eflúvios benditos que a espiritualidade superior nos oferta ali. Dessa maneira, meus queridos, desejando que Maria Santíssima, que Jesus Cristo, nosso amigo querido, e que toda a espiritualidade maior estejam sempre nos auxiliando para que nós possamos sempre encontrar o caminho do bem e que nós estejamos gratos, dedicados e solícitos a esse amor infinito que nunca nos desampara e nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos, meus queridos, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amados, minhas amadas. Muita, muita, muita paz a todos nós.